Olá pessoal, bem-vindos. Estamos iniciando mais um dia de palestras, né? O nosso terceiro CATFAM. E é um prazer estar recebendo vocês aqui ao vivo para a gente iniciar mais um dia de trabalhos. Nesse dia nós estamos tendo salas simultâneas, então estamos com salas que estão funcionando simultaneamente aqui na FAM e com certeza vocês vão estar sendo convidados para depois assistir as palestras e apresentações de nossos convidados, que estão também os alunos que estão fazendo defesas dos PIs. Então, não esqueça, né, depois de assistir todas elas. Também nós já tivemos palestras desde a segunda-feira, então nós tivemos palestra segunda de manhã e à noite, terça-feira de manhã e à noite, e hoje estamos também iniciando mais um ciclo. Então sejam todos muito bem-vindos, espero que gostem bastante das palestras, dos eventos, e coloque aí no chat o seu RA para a gente computar as horas, colocar ali as suas horas de atividades complementares, além de você poder estar fazendo perguntas ao vivo para os palestrantes e interagindo. Então, por favor, participe. A gente vai ter um prazer enorme em estar trabalhando com vocês esses temas, respondendo, tirando dúvidas. Então, não deixe de colocar o seu RA e participar. E para hoje, nós estamos convidando aqui o Gunter. Olá, professor, tudo bem? Professor Bom dia. Bom dia. Você poderia falar para nós no que você trabalha, onde você está atuando, contar um pouco sobre o seu histórico profissional? Sim, vamos lá. Bom dia a todos. Hoje eu trabalho na Crefisa, estou dentro do grupo da FAM, tá? Estou dentro da Crefisa já tem 5 anos, trabalhando no grupo. Bom, falando um pouquinho da minha carreira, um pouquinho do que eu já fiz profissionalmente, né? Eu fui formado em análise de sistemas, fui formado pela Universidade de Guarulhos, me formei em 1997, faz tempo, já tenho um pouco mais de 30 anos trabalhando no TI. Desses 30 anos, só para vocês terem ideia, foram 18 anos só no ramo financeiro. Passei por outras instituições financeiras também antes da Crefisa, mas também na TI passei por indústria, passei por consultorias, tive experiência no exterior também com comércio eletrônico, trabalhando na indústria de parte de site, comércio eletrônico, venda por aplicativos, né? E no ramo financeiro, trabalhei muito com empréstimo, cartão de crédito, limite, riscos, motor de decisão. E quanto hoje na Crefisa, né, trabalhei muito na parte da financeira da Crefisa, e hoje, dentro da Crefisa, atuo muito exatamente no tema que a gente vai apresentar, né, que é um pouco do estudo de viabilidade. Então, eu apoio muitas áreas de negócio dentro da Crefisa, que é avaliar as demandas, fazer o entendimento dessas demandas, estudar junto com as áreas de negócio, fazer depois toda a tradução da área de negócio, de tudo que eles precisam, e transcrever isso para a área de desenvolvimento. Tá? Então, o que eu faço toda a parte funcional. Então, hoje eu tenho uma área lá chamada Planejamento e Análise de TI. Então, que a gente faz toda a avaliação, a gente avalia se quanto vai custar esse projeto, a gente faz toda a estimativa para que depois, se o projeto é aprovado ou não, e depois a gente faz tudo funcional para o desenvolvimento e a implantação dele, que aí entra também um pouquinho da apresentação que teve com a Sofia ontem, né, se alguns de vocês acabou assistindo, né? Então, acabou sendo um pouquinho disso daí. Então, acho que é um pouco isso falando da minha carreira, né? Então tá bom. Olha, professor, ficamos felizes em estar recebendo você aqui. E eu vou passar agora a palavra para você estar apresentando aí para nós. Tá bom? Tá bom? Obrigado. Boa palestra. Qualquer coisa eu estou aqui em back, é só chamar. Tá bom? Tá bom. Boa palestra. Legal. Bom, falando um pouquinho hoje daquilo que eu comecei agora, dei uma breve comentada assim, sobre o que é estudo de viabilidade econômica de projetos. Tá?
O que seria o estudo de viabilidade econômica, né? O porquê que os projetos nascem, né? Qual é o motivo, qual é a importância, né? Assim, por que que a gente precisa atender isso daqui? Então, assim, os projetos hoje precisam, às vezes, atender demandas legais, são regulatórios, são pedidos, são necessidades. As áreas hoje, os departamentos, as empresas, elas precisam continuamente crescer, elas precisam evoluir, elas precisam estar sempre se renovando, não podem ficar paradas. Então, tem sempre novas ideias, tem estratégias novas aparecendo, tem renovação tecnológica, sistemas de muita empresa. Depois chega um momento, você vai mexendo, vai alterando ele vai fica se adaptando, tanto que chega um momento que ele precisa ser renovado, você precisa trocar, aparecem coisas novas, como a gente vê hoje também, Windows, né? Como era antes, que sempre está saindo uma versão nova. Então, é a renovação para isso daqui. Então, e, fora isso, tem as melhorias, tem correções de processos, tem situações que o mercado muda, que você precisa, o gosto das pessoas muda e você precisa, de repente, se adequar àquela necessidade. Até uma situação que aconteceu recente, a pandemia, assim, quem pensava que todo mundo ia depender de um iFood? Quantos outros tiveram que aparecer? Quantos restaurantes tiveram que se adaptar à entrega? Muitos restaurantes não estavam preparados, tiveram que se adaptar para isso. Então, para que precisou de um projeto? Então, dentro, né, criou-se assim, as melhorias, os processos, todo o desenvolvimento, uma análise se o que compensava, não compensava e como fazer isso, né, dentro do projeto. Então, assim, e aí surgiu a parte do estudo de viabilidade. E foi assim, e o que é estudo de viabilidade? É a avaliação financeira, né, assim, daquele projeto, que pode ter origem dentro de uma ideia, de uma necessidade, como eu comentei agora. Fazer uma necessidade foi o que aconteceu da pandemia, fazer uma necessidade. Assim, ou o mercado, ou assim, uma concorrência, veio uma empresa nova, você precisa estar se adequando, você precisa estar se ajustando. Ou até mesmo você teve uma ideia nova, aquela galinha dos ouros, você encontrou o motivo, assim, pô, visando, assim, quero melhorar alguma coisa, tem um potencial, e por que fazer isso? É para saber se depois quero colocar isso. E aí vamos estudar. Será que aquela minha ideia vale a pena? Será que aquela minha ideia é lucrativa? Ela compensa? Ela se justifica? Preciso fazer aquilo ali? Tipo assim, preciso levar isso para as pessoas? Eu tenho que fazer o quê? O estudo de viabilidade. É fazer todo o entendimento, é saber se aquele projeto vai ser viável ou não. Né? Sabendo a importância dele ser viável ou não, a gente precisa entender de como começar. Então, aqui, assim, para você começar a abrir uma empresa, você tem que fazer estudo de viabilidade. Eu falo assim, para você criar um produto, você tem que fazer esse estudo de viabilidade. E está aqui um exemplo, assim, o Burger King, né? Assim, um caso clássico no mercado, né? Ele foi lá e teve uma ideia, né? Ele precisava, assim, já tinha um McDonald's que estava aqui reinando no mercado há anos. Quem imaginar que alguém ia conseguir fazer concorrência perante o McDonald's? O Burger King veio assim, eu tenho que criar alguma coisa para chamar os meus clientes. Ele falou assim, olha, ele tem um lanche, eles são concorrentes diretos. Assim, o meu lanche é muito parecido com o dele, tem algumas pequenas diferenças. Eu falei assim, o que eu vou fazer de diferente? Eu falei assim, eu vou dar o refil grátis. Então, ele precisou fazer o quê? Todo o estudo. O quanto que isso vai me custar dar o refil grátis? O quanto que aquele público vai consumir efetivamente de refrigerante a mais? Quanto que vai me custar entregar esse refrigerante a mais para essa população? E da mesma forma, assim, o quanto que de repente eu vou vender de refil e as pessoas acabam não consumindo. Então, tem que fazer uma pesquisa, vou ter que avaliar, estudar, eu falo assim, buscar meios de você ir no mercado, tentar entender, assim, quanto que realmente você vai ter de consumo dentro do refil. E da mesma forma, se você vai pegar e vende um refil lá, que é só o copo lá, quanto que ele custa, eu falo assim, pô, refil vai ter que ter um valor agregado a mais para isso. Assim, olha, o refil, não tendo refil, é um valor X. Com o refil,
vai ter um custo a mais. Agora, quanto que é esse custo a mais? As pessoas vão estar aptas ou dispostas a pagar aquele valor a mais, ter aquela liberdade. Então, isso faz muito daquela questão da liberdade. Assim, mas se eu quiser pegar mais, eu posso pegar. Ou até mesmo a liberdade de eu estar tomando uma Coca-Cola e, de repente, ou no caso ali deles é uma Pepsi, assim, agora eu quero uma suquita com um Guaraná, mudar assim, uma bebida. Assim, você ter a liberdade, você ter a opção da escolha. Né? Eles, assim, avaliaram e colocaram assim, o produto. Então, quanto custou isso? Assim, e ao fazer isso daqui, levaram depois para frente, levaram para as direções e colocaram, assim, nós vamos ter aqui um produto novo, vai ser algo que vai ser revolucionário no mercado e que a gente vai fazer concorrência, vai ser muito competitivo perante, a gente vai ter um atrativo perante a nossa concorrência. Vai ser o nosso diferencial, vai ser o nosso apelo para que a gente traga clientes novos para a empresa. Isso vai gerar o quê? Receita. E vamos falar em breve sobre isso, nos slides adiante, né, sobre a receita. Assim, e assim colocaram que de fato foi um sucesso. O que isso acabou gerando? Uma necessidade, como eu falei anteriormente, assim, pode ter ideias e pode ter necessidade de mercado. Para o McDonald's, ele teve que correr atrás. Não foi uma ideia, mas foi uma necessidade. Da mesma forma, ele teve que fazer seu estudo de viabilidade. E com qual propósito? Se adequar ao mercado para mitigar, evitar a perda de clientes. Ele, perdendo clientes, se perde receita. Então, ele teve que se ajustar e verificar também o quanto fazer, o quanto propor, qual vai ser o plano. Enquanto um oferece refil grátis disponível o tempo inteiro, o outro colocou, assim, tá bom, aqui você também tem refil grátis, porém limitou dentro de um período de 30 minutos. Dentro do Burger King, ele tem uma máquina disponível que você faz o autosserviço, e no McDonald's você tem que voltar para o copo e pedir para a pessoa te servir. Você, como o que muda de um para o outro? O autosserviço. Você não tem uma pessoa, você não está pagando um profissional para você se servir do refrigerante. O McDonald's tem um profissional, então tem um custo de um profissional te servir. Então ele também acaba fazendo o quê? Limitando aquele tempo. E vamos lá, né? Quem é que fica também tanto tempo assim dentro do McDonald's por horas ali, só por conta de um refrigerante, né? Então, isso são as questões de viabilidade econômica de um projeto. Cada um tem a sua necessidade de formas distintas, né? Mas se a gente parar para analisar o estudo de viabilidade, isso é algo extremamente comum para cada um de nós. Está literalmente envolvido no nosso dia a dia. Se a gente for pensar hoje, para a gente comprar uma casa, para a gente comprar um carro, indiretamente a gente está fazendo um estudo de viabilidade econômica. Não deixa de ser um projeto para a gente. Vou comprar uma casa. O que a gente acaba fazendo ao pensar em comprar uma casa? Assim, vou olhar a vizinhança, quanto que custa aquela casa, o financiamento, assim, será que comporta eu pagar aquilo? Assim, a redondeza, assim, o que ela tem da redondeza? Tem supermercado, tem vendas, tem padaria, tem açougue, assim, tem algo por perto que possa me oferecer, assim, a vizinhança é boa. Para ir ao trabalho, transporte, quanto que eu vou gastar de transporte? Imagina você trabalhar numa região sul da cidade e morar na região norte, assim, quanto que você vai gastar de transporte, quanto você vai gastar de tempo? Será que compensa isso para você? Assim, tem ônibus daquilo, tem metrô, você, o carro, você vai ter que se preocupar com o carro, não vai ter que se preocupar com o carro. Então, é uma série de fatores que você tem que começar a se preocupar só em você pensar em comprar uma casa, você mudar de casa. Então, isso tudo que você acaba fazendo só de pensar em comprar uma casa é um estudo de viabilidade. Se eu comprar um carro, também. Eu falo assim, vou comprar um carro, que carro que comprar, por que eu vou comprar esse e não aquele? Além do gosto, você também vai olhar, consome mais, consome menos, manutenção é boa, é barata. Eu falo assim, a revenda desse carro é boa, não é boa? Eu falo assim, o seguro desse carro, quanto que vai me custar esse seguro? Eu falo assim, adianta, hoje, nós estamos aqui na cidade de São Paulo, capital,
ter, por exemplo, que acho que muito, talvez não sei se todos, mas, por exemplo, ter uma caminhonete a diesel na cidade de São Paulo tem que ter dinheiro, porque custa muito caro. Porque motor a diesel na caminhonete de São Paulo, o seguro é um valor altíssimo, tem um outro índice de roubo. Você compensa até aqui e fala assim, olha, eu vou ter que dispor. Assim, você acaba fazendo para tudo na sua vida. Você faz estudo de viabilidade. Isso está diretamente envolvido no seu dia a dia. Né? E, assim, mas como implantar ou alterar suas estratégias de negócio ou suas tecnologias, ou não fazer estudo de viabilidade, tem condições para isso? Então, assim, há uma possibilidade de fazer isso? Vamos pensar o seguinte, eu não vou fazer uma pesquisa, não vou fazer um estudo de viabilidade econômica. É como se você estiver dentro de uma empresa, dentro de um mar aberto, de um oceano, um navio, sem bússola. Você não sabe, você vai pegar o seu navio, você vai aberto naquele, você não sabe para que rumo que você vai. Então, o quanto é importante fazer o estudo, o quanto é importante você estar atento em todos os itens. E para você estar atento a todos os itens, o que nós precisamos fazer? O que a gente precisa seguir? É importantíssimo. E assim, a minha visão é fazer o estudo, é fazer o detalhamento, é saber do que você está trabalhando, do que você está, o que pretende daquele projeto, é você entender daquilo que você vai fazer. Então, que nem o exemplo que eu comentei ali há pouco, né, do refrigerante. Sabemos tudo que compõe um refrigerante. Eu falo assim, um refrigerante, ele já vem pronto, não vem pronto. Ele vem engarrafado, não vem engarrafado. Como que é o transporte? Ele sai de uma área, de uma distribuidora. Como que vem? Como que ele é transportado? Ele vem cada ingrediente separado. A máquina, como que isso? As pessoas vão saber operar aquela máquina. Assim, como que vai ser a instalação? E, de repente, uma pessoa quebrar, manutenção disso, como que em que momento que eu vou dar isso aqui, como que eu vou ficar abastecendo, quem vai ficar monitorando se está acabando ou não os ingredientes lá, que é o xarope, a água, o gás. Então, você tem que estar entendendo disso, você tem que buscar saber de todos os fatos. E por que é importante você saber de todos os fatos? É para você estar apto a conversar com todas as pessoas de todos os departamentos. Porque quando você vai conversar só de um refrigerante, você vai ter que falar com várias áreas. Você vai ter que falar com a área de custo, você vai ter que falar com a área de entrega, você vai ter que falar com a área de produção, você vai ter que falar com a área de manutenção. São diversas áreas que você vai ter que conversar e cada um vai ter que falar alguma coisa, cada um tem a sua necessidade, você vai ter que saber como você tem que entender um pouco do cada, para se estar apto de conversar com todos, sabendo daquilo que você está tratando, e o que ele fala você também tem que começar a entender e anotar aquilo. E por que isso? Vamos imaginar que se você não faz um estudo detalhado e você não está prevendo que a máquina pode quebrar e que ninguém está monitorando o abastecimento, porque de repente as pessoas estão consumindo e acabou o xarope. E depois ninguém foi lá e olhou o estoque porque não tinha xarope. Como que você está lá no Burger King, no McDonald's, vendendo lanche sem refrigerante? Isso é uma falha grave. Então, você tem que pensar em uma pessoa que tenha ali, que fique controlando o estoque, que uma pessoa fique monitorando isso. Então, é algo importante que você tem que estar olhando todos os pontos, você tem que estar avaliando todos os itens e indo a fundo. Tá? Isso é algo que, inclusive, ele vai falar um pouquinho mais para frente. Né? E qual é a importância da viabilidade econômico-financeira? É o próprio tema, que é a viabilidade financeira do projeto, apresentando os ganhos. Assim, não precisamos fazer um projeto, a gente não faz hoje um projeto pensando, vou ter um prejuízo,
quero fazer alguma coisa que não venha agradar as pessoas. A gente está sempre indo, tem um propósito, e qualquer pessoa, qualquer grande executivo, qualquer empresário, pessoas de produto, investidores, eles querem rendimento, eles querem ter o sucesso, eles querem empreender, eles querem que seja o seu negócio de uma grande empresa, a uma venda, que aquilo dê certo. Então, para dar certo, você tem que prever tudo. Então, é a viabilidade financeira. A viabilidade financeira se resume em ter todos os pontos financeiros acatados, abordados, sejam eles positivos ou negativos. Tá? Porque qualquer projeto você pode ter pontos positivos e negativos. E o que você precisa ter lá, quando você fez o estudo, naquele momento do estudo, você levantou, inclusive, os pontos negativos que precisam estar mapeados também. Você precisa levantar eles. E também existem benefícios que nem sempre são financeiros. Muitas vezes a gente leva também como um benefício a imagem. Né? A imagem tem o seu valor também. Quanto que vale uma imagem de uma empresa? Tá? Assim, e por que fazer esse estudo de viabilidade? Assim, para que os responsáveis possam decidir, né, para que o gestor, os sponsors, né, quem seriam os sponsors, né, as pessoas que estão trabalhando, possam olhar por aquele projeto e, assim, e decidir pelo sim, pelo não. Assim, vou fazer ou não vou fazer? Assim, vale a pena ou não vale a pena? É importante você levar tudo, quando você faz aquele estudo detalhado, você quer levar todos os pontos positivos, todos os pontos negativos, você tem que levar isso em consideração. Como, por exemplo, hoje, a gente vai no supermercado, que nem coloquei ali um exemplo, a gente vai comparar um achocolatado. Você olha lá um achocolatado, não falando da marca, mas você tem um achocolatado de 900 gramas e tem um de 700 gramas. Um está R$12 e outro está 9,50. A gente vai pegar, olha, assim, só olhando pelo preço, assim, vou levar o de 9,50, está mais barato. Será que ele está mais barato mesmo? Mas se a gente fazer que nem eu mostrei ali, na divisão, fosse o preço por grama do de 900 está compensando mais. Ele é um pouquinho mais barato do que o outro. É exatamente isso que o estudo de viabilidade econômica faz. Às vezes são valores pequenos. Você fala, pô, é só um pouquinho. Mas vamos pensar numa empresa, que nem essas grandes empresas, o quanto que ele produz, o quanto que ele gera. Ou, por exemplo, bolacha. Se estou vendendo lá, os caras estão lá colocando bolacha, você precisa aumentar o rendimento. Se ele tirar da maisena lá uma fatiazinha, assim, uma bolachinha do pacote, ele, assim, ele vende para o meu preço. Quanto que ele vai ganhar com isso? A pessoa do outro lado, que não está comprando, às vezes nem percebe que está faltando uma bolacha. Mas naquele volume, na quantidade, aquilo representa muito. Então, se ele pega hoje, se ele diminui um pacote de 700 e está falando 9,50, muita gente acaba sendo induzida a comprar o de 9,50, que dá aquela sensação de que está mais barato, mas no final ele está ganhando mais, porque no volume que ele vende, como ele atende massas, ele acaba ganhando mais. Né? E o outro ponto é a comparação, como falamos agora há pouco também. Né? Assim, você tem que fazer estudo em função de comparações entre empresas, né, concorrentes, em que uma teve uma ideia, a outra não, por uma necessidade, tem que fazer a mesma coisa. Ela tem que se adequar, ela teve que correr atrás. Tá? E sempre fazendo a projeção de receitas, como eu falei agora há pouco. Né? Por que a gente tem que fazer projeção de receitas? Assim, sempre visando o lucro, como mostra aí no gráfico. Assim, todo e qualquer empresário, toda e qualquer empresa, ela sempre quer rendimento. Ela sempre quer olhar o seu gráfico e ver ele sempre crescendo. Assim, olha, estou vendendo mais, minha receita está aumentando, meus clientes estão aumentando, minha imagem está boa no mercado. Assim, é isso que todo empresário, todo executivo quer.
Então, assim, e qual é a primeira ação que qualquer executivo pede numa projeção de receita? O que, o quanto e quando, como ter os rendimentos. Assim, ele quer saber, o que eu preciso fazer, né, para ter isso aqui? Quanto que eu preciso eventualmente investir para isso? E quando que eu vou ter esses rendimentos? Tudo isso daqui é um estudo de viabilidade. Tá? Vamos pensar da seguinte forma: você hoje ganhou dinheiro, sei lá, vendeu um carro, alguma coisa, e você, não quero comprar outro carro, estou com aquele dinheiro. O que você vai fazer? Vou comprar esse carro mais para frente, agora eu não vou comprar. Você vai deixar esse carro parado na conta? Não, vou aplicar. Você vai procurar o seu gerente e falar assim, olha, estou com dinheiro parado na conta e quero aplicar. Ele fala assim, vamos pôr na poupança. Primeira coisa, você, como dono daquele dinheiro, você fala assim, isso está rendendo quanto? Essa é a opinião. Você mesmo, como usuário, você vai pensar, isso está rendendo quanto? Quanto que isso vai me render? Quanto que isso vai valer para mim? Assim, tem algo mais lucrativo? Você vai querer sempre algo mais. Você vai querer uma aplicação que te dê mais rendimento. Esse é o maior ponto de interesse para todos. É sempre gerar mais receitas, é ter mais lucro. Né? Assim, da mesma forma que todo mundo tem isso aqui, para você ter as maiores receitas, você também tem que levar o quê? Para alcançar essa receita, você tem que fazer a projeção de custos. Lembrando que eu falei lá no início, quando você tem que estudar e estudar bem, você tem que levar aqui em consideração todos os pontos, entender de tudo que você está falando, que nem comentei lá da máquina do refrigerante. Ela pode quebrar. Você tem que dar uma manutenção naquela máquina. Isso é custo também. Você tem que levar em consideração isso aqui. Então, isso tem que ser colocado em pauta. Você tem que levar em consideração. E todo projeto também existem outros custos indiretos. Então, eu vou fazer um projeto. Nesse projeto, existem outros custos, como vai ter investimento, possa ser investimento de maquinário, possa ser investimento de pessoas, vão ter despesas extras, inclusive com contratação de pessoas para desenvolver aquele projeto, para ter uma equipe para gestionar aquele projeto, que é um pouquinho do tema que a minha amiga Sofia falou, fazer a gestão daquele, assim, vai ter pessoas controlando aquele projeto, pessoas que vão estar olhando por aquilo, então aquilo custa. Você vai ter gastos com isso também. Você vai ter também, olhando dentro desses custos, você não pode esquecer de nenhum dos itens, porque imagina, não levei isso em consideração e de repente você coloca no rendimento, meu rendimento é isso aqui, só que depois você começa a aparecer tanto gasto, tanta despesa, que isso depois começa a mostrar que aquele seu estudo não estava adequado, que de repente foi tomada uma decisão e que você deixou de avaliar uma série de itens. Né? Novamente reforçando, o estudo é importante. Você tem que levar tudo em conta, inclusive as despesas. E aí, quando você também leva em consideração as despesas, você acaba tendo que buscar pontos para mitigar essas despesas e o que você precisa fazer para contrapor isso e para recuperar isso. Tá? O que vem logo em seguida é o fluxo de caixa. Se eu tenho despesa, eu preciso olhar o quê? Como pagar isso. Para pagar, tem que ter fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Para muitos é como se fosse um extrato bancário. Assim, quanto que entra, quanto que sai, o que me sobra. Tenho condições de pagar. Assim, é a minha movimentação. Assim, o quanto que eu estou vendendo hoje versus o quanto que eu já tenho de despesas. É o que eu já estou gastando dentro do meu dia a dia hoje. É o quanto que eu estou já comprometido, como seja assim, uma empresa já estabelecida, quanto que eu já gasto de funcionário, quanto que eu já gasto de manutenção, quanto que eu já gasto de impostos. E quanto que eu já recebo hoje com venda de produtos, com venda de material ou com prestação de serviço. É assunto isso aqui, eu vou ter caixa para pagar isso daqui?
Um outro ponto, assim, não tenho caixa, uma situação vou ter disponibilidade financeira para isso, ou o quanto que eu vou querer investir, já que eu não tenho fluxo de caixa, eu tenho da onde investir isso, tenho condições, vou ter meios para arcar com esse projeto, né? E como fazer isso daqui? Assim, como avaliar esse fluxo de caixa? Aí nós temos alguns indicadores. Um deles, que é muito comum, é o valor presente líquido. Né? O que é o valor presente? Mais uma sigla, como tantos falam, é valor presente líquido, um processo extremamente simples. O que seria o valor? É você pegar e fazer a soma de todos os ganhos, de tudo que você tem, e você colocar também todas as suas despesas. Então, assim, quando você vai lá e faz a soma de todos os ganhos, menos todas as suas despesas, você vai saber se o valor é positivo ou negativo. Assim, dando valor positivo, é óbvio. Né? A possibilidade, a viabilidade daquele projeto ser aprovado é enorme. Você já está numa condição de que você já está muito favorável, o número já vai te ajudar na defesa daquele projeto. Assim, vou ter muito mais ganhos do que despesas. Agora, quando ele dá negativo, você ou volta para a prancheta, você vai ter que avaliar o que você precisa fazer para aumentar o seu rendimento, ou reduzir as suas despesas, ou levar em consideração outros benefícios que não financeiros, tá? Para você tentar fazer na sua defesa, porque como parte financeira, talvez ele está dando um valor negativo. Tá? Então, vai no processo aí da sua defesa. Outro ponto outro indicador muito utilizado também, que é o payback. O que é o payback? O payback é o quando que esse projeto se paga. Né? É um indicador que você, na linha do tempo, você leva em consideração o quanto que você vai gastar com esse projeto, quanto que você está gastando com ele, e o quanto que você vai ter de ganho com ele. Eu falo assim, quando eu falo de ganho, não é o que você já tem hoje, é o que ele vai te gerar de receita adicional. E essa receita adicional é que você vai utilizar para pagar essas suas despesas. Então, assim, que nem aquela equipe que você teve a aquisição de maquinário, eventualmente, computador, ou máquina de refrigerante, ou novos insumos, equipe para fazer manutenção, as equipes de projeto, que você vai ter que gastar aquilo ali, só para fazer isso aqui, quanto que você vai esse investimento? Quanto que te custou isso? Por exemplo, um projeto desse vai te custar números hipotéticos. 100 mil reais. Tá? Mas, ao vender, no caso ali, o refil do refrigerante grátis, uma das empresas, ele vai me trazer uma receita adicional de 10 mil reais por mês. Um exemplo. Então, o que significa? Se eu vou gastar no projeto, né, na avaliação do estudo que eu fiz ali, que as minhas despesas, meus custos para o projeto foi de 100 mil, e eu vou ter uma receita adicional de 10 mil, significa que eu dividindo 100 mil por 10, em 10 meses, a minha despesa está paga pela minha receita. Então, o meu payback é de 10 meses. Então, assim, meu projeto se paga em 10 meses. E acho que está aqui, estou vendo a apresentação, comer um pouquinho aqui. No meu não, mas está aí na apresentação, está comendo. Mas o que é o ROI? O ROI nada mais é que o retorno do investimento. É a mesma coisa que hoje todo e qualquer investidor ele está interessado. O quanto que vai me retornar? Que nem eu falei agora há pouco, né? Você vendeu o carro, comprou um dinheiro, você procurou um gerente e vai fazer uma aplicação. Quanto que aquilo vai te render? A primeira coisa que você fala, quanto que está rendendo? A poupança hoje, só um exemplo, na presente data, ela está rendendo 0,5% ao mês. Qual que é o ROI de uma poupança hoje? 0,6%. O seu rendimento, o retorno do seu investimento é de 0,5%. Ou seja, o quanto que você está despendendo e quanto que aquilo vai te render. Você está tirando dinheiro que está disponível para você, colocando numa aplicação, e aqui, assim,
O investidor ele está colocando o dinheiro dele dentro de um projeto. E ele fala assim, dentro desse projeto, assim, ó, quanto que ele está colocando, assim, quanto que isso vai voltar para ele e quanto que isso vai vir de ganho adicional para ele. Aí você normalmente fala, em um ano você vai estar aqui colocando, olha, você vai gastar em 10 meses volta de dinheiro e você tem mais 2 meses de receita adicional, vai ser o seu lucro. Ah, quanto que isso representa percentualmente? Você faz a conta e apresenta para ele o ROI dele. Tá? Agora, como mostrar isso tudo para o investidor? Nós temos essa ferramenta, o Business Case. O que seria o Business Case? Não, mas aqui é uma forma, né, muito difundida de como apresentar, de como você vai dispor de todas essas informações do seu estudo, de tudo aquilo que nós falamos até agora. De tudo que você entendeu, você vai falar do seu do produto, do seu estudo, você vai falar um pouco dos valores, você vai falar um pouco das suas defesas, das decisões, dos valores, de tudo isso daqui. Você vai usar esse documento como um meio, né, que é o estudo do negócio, para apresentar para as pessoas para aquilo documentado. Tá? É por aí que a gente começa. E ela já tem que... Desde o primeiro passo, é ali que a gente já começa. A gente abre um business case, começa a fazer estudo e a gente já começa a fazer a documentação dentro do business case. Então, já nas primeiras etapas, você já tem que começar a usar. Que é ali que você já vai documentando. Aí você vai, documenta, você vai levantando, vai escrevendo, põe os valores, põe as despesas. É um lugar onde você vai documentando todo o projeto. E no projeto, quais são os seus objetivos que você tem dentro dele, né? Então, os primeiros objetivos é vender a sua ideia, ajudar, tal, ser uma ferramenta de apoio para você, é ter ali, né, atribuir, né, você vai ter os papéis, você atribuir os papéis, as responsabilidades, você vai ter os valores envolvidos, vai ter os motivos para o investimento, riscos e cenários que podem ocorrer no decorrer desse projeto ou até, inclusive, futuramente. Os benefícios esperados. Os benefícios podem ser vários. Você pode ter benefícios financeiros, você pode ter benefícios de imagem, tá? E o caminho a ser percorrido, de onde está e para onde quer chegar, né? Então, assim, o último item, mostrar onde a empresa está hoje, nesse momento, e onde ela quer chegar e o que deve fazer para isso. Tá? No caso lá do Burger King, a empresa hoje está numa posição do mercado, assim, que com market share, né, com um percentual de mercado, de participação do mercado, assim, nós queremos aumentar nossa participação no mercado e assim, queremos abocanhar parte dos clientes do McDonald's e o que precisamos fazer para isso? O projeto é aumentar o refil, é atrair mais clientes. Então, o business case é um pouco isso daqui. Né? E aí, um pouquinho como fazer um business case. São 7 itens que compõem um business case. Tá? Desses 7 itens aí, simples, né? Sumário executivo, é um resumo de todo o seu conteúdo, né? Assim, a definição do projeto, as informações gerais, o esboço, é o plano do projeto, você está detalhando um pouco mais. Avaliação, desafio de meta, detalhar como que ele precisa ser feito, os objetivos daquele projeto, assim, onde você vai pegar o refrigerante, o como que eu vou entregar esse refrigerante, quem são as pessoas envolvidas, como que as pessoas vão entender que o consumo, onde que vai estar disposto, onde você vai colocar aquela máquina, quem vai, se você vai fazer algum treinamento, se vai deixar uma placa, colocar tudo aquilo ali, a declaração de impacto, apresentar os impactos daquilo que eu falo dos riscos, assim, os problemas estão ali, as pessoas estão cientes. E por que é importante também ter os problemas cientes ali? Para que todos possam estar cientes. E uma vez que você tem um problema ciente, você já tenha condições de você ter algo planejado para atuar. Um problema pode sempre acontecer, e uma vez que ele esteja mapeado, você já tem um plano de ação para ele. É diferente de quando você não
está prevendo um problema, e fala assim, agora o que eu faço? Uma vez que você já sabe, você já tem um plano B. Então, ele tem que estar ali. Né? E a proposta de soluções convincentes sobre como mitigar aquele problema. E assim, os custos, né? Informar a todas as despesas necessárias, né? Para aquele custo, estamos falando dos custos, e acho que não está aparecendo um pouco aqui, mas é os benefícios, né? Apresentar uma visão geral dos benefícios esperados. Então, assim, quais são os benefícios? No caso ali daquilo que a gente trouxe desde o início, lá do Burger King, você ampliar a base de clientes. Ampliando a base de clientes, você tem aumento de receita. O business cases, como eu coloquei aí na imagem, vocês vão estar vendo, não sei se todos já tiveram oportunidade, aquele programa de TV Shark Tank Brasil, quando as pessoas vão ali apresentar, o que eles estão fazendo naquela apresentação? Eles estão apresentando um business case. E para apresentar aquele business case, o que eles fizeram? Tudo isso que falamos até agora. Eles fizeram estudo de viabilidade, eles entenderam o produto, eles avaliaram quanto que aquilo custa, eles verificaram quanto que eles vão precisar investir para aquilo, eles estão trazendo as suas receitas, eles estão trazendo quanto que você vai ter de retorno, ROI, o quanto que aquele projeto vai se pagar, ele vai estar trazendo para aquelas pessoas que estão, para aquela bancada, que são os jurados, que estão ali, que são os investidores, assim, olha, se você investir aqui, quanto que você vai ganhar, e o poder de convencer, de estar vendendo aquele projeto, de estar mostrando para todos, assim, que aquilo vale a pena. Você tem que estar fazendo um pouquinho de cada assunto, você tem que estar seguro de tudo aquilo, e para estar seguro você tem. Por isso que eu falei lá desde o início, para estar seguro, você tem que estudar bastante e entender bastante daquilo que você está fazendo. Bom, pessoal, era um pouquinho disso que eu tinha que apresentar para vocês. Aqui tem alguns minutos. E se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição de todos aí. E agradeço a oportunidade. Professor, muito bom a sua palestra e as questões sobre levantamento e a questão sobre custos. Achei interessante. Acho que a maioria dos alunos aqui vai aproveitar bastante isso, porque quando a gente está falando de viabilidade de um projeto e como manter o controle sobre o orçamento e mostrar isso em ROIs, falar sobre o retorno de investimento, acho que se torna bem interessante para que todo mundo consiga visualizar o que o empresário procura quando está fazendo um software, né? Quando está investindo no desenvolvimento de um projeto. Então, achei muito legal e foi boa analogia também com refrigerante, o McDonald's e o Burger King ali. Eu achei bem interessante. Acho que nós podemos abrir aqui para ver se tem alguma pergunta. Alguém gostaria de enviar uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Hoje o pessoal está tímido, então, por enquanto, nem. Na questão de orçamento, quando a gente está falando aí de custos, para o pessoal da área de TI, o que deveria sempre, além da mão de obra, que eu acho que é o primeiro que todo mundo pensa, né, o salário do desenvolvedor e da equipe, que outros itens talvez eles deveriam estar sempre elencando? Será que a gente podia fazer pelo menos um apanhado de itens que seriam importantes? Porque, sem dúvida. porque a primeira coisa que eles pensam é na mão de obra, né? E realmente é um dos que tem maior impacto. Mas o que mais seria interessante? Quando você pensa especificamente dentro da TI, fazendo projetos, itens são diversos, né? Você tem que pensar dentro, primeiro, mão de obra, né? Para aquela mão de obra, você tem que pensar em espaço físico. Tá? Dentro do espaço físico, pensar em mesa, você pensa na cadeira, pensa em energia, você pensa no computador. Então, o computador, por sua vez, você tem que pensar também, assim, ele vai trabalhar com o quê? Quais são as ferramentas que ele vai trabalhar? Ele tem que ter os softwares que ele vai estar trabalhando. Então, um software, se você vai trabalhar com que linguagem de programação, aquilo tem um custo também. Você tem que pensar nos softwares, nos aplicativos que ele vai estar utilizando para aquele desenvolvimento. Somado
tudo aquilo, você tem que levar em consideração. Tá bom, temos um projeto, eu vou desenvolver aquele software, então, assim, aquele software eu tenho que ter um ambiente para o desenvolvimento. Então, eu tenho que ter um servidor de um ambiente de desenvolvimento. Nesse ambiente, tem um servidor. O servidor é um custo, então eu tenho que me preocupar com os servidores, eu tenho que me preocupar com a infra, para ter aquilo, cabeamento, redes, no break, a estrutura, a disponibilidade de redes, daquilo, dos acessos, tem que me preocupar com a segurança daquilo. E depois eu também tenho que me preocupar depois de tudo aquilo feito, a homologação de um outro grupo de servidores até chegar na produção. Então, assim, eu tenho que ficar olhando estruturas de servidores, estruturas de cabeamento, estruturas de máquinas, e além de toda essa equipe que vai fazer o projeto, tem a equipe que tem que manter isso funcionando. A equipe que vai manter aquilo de pé, que fica monitorando, a equipe que fica olhando pelo sistema 24 horas. Não só a equipe que desenvolve, mas depois aquilo tem que estar em ordem, né? São equipes distintas, são várias pessoas envolvidas, são perfis distintos de pessoas, né? Tem o gerente de projeto, tem o desenvolvedor, tem os gerentes, tem a equipe de testes. Então, são várias áreas que ficam se envolvendo, links de acesso à internet, você tem que se preocupar, de repente, com o negócio que a gente chama de linha privada, que é acesso à internet, hospedagem de sites. Então, você acaba começando a colocar todos esses custos também. Legal. Eu perguntei isso porque assim a maioria dos alunos aqui, quando pensa em custo, eles pensam só na mão de obra, né? E toda vez que eles vêm apresentar, eles estão falando assim, vai gastar tanto para desenvolver por tanto tempo. E aí, quando eles estão falando disso, equipamento não vai, não pensa na sala, onde a equipe vai trabalhar. Eu vou trazer um caso, né? Assim, até pouco tempo atrás, eu estava na equipe de desenvolvimento sistêmico dentro da Crefisa, né? Quando eu recebi um desafio de ir para essa área de planejamento de sistemas, de projetos dentro da Crefisa. Um dos pontos foi assim, vamos montar a equipe. E quando montar a equipe, era espaço físico, ver a questão de notebooks, tive que falar com a equipe, falar, vou precisar de notebooks, quantos notebooks, quais a equipe, quantas pessoas eu tenho dentro da minha equipe, procurar o perfil específico para isso, mas tem um outro ponto. Então, tá bom, eu tive que me preocupar com metodologia, assim, qual é a forma de trabalho, e para saber a forma de trabalho, assim, aonde eu ia trabalhar isso? Eu ia trabalhar com Word, com Excel? Eu tive que ter uma ferramenta de interação, não apenas da minha equipe, mas é que a minha equipe possa interagir com outras áreas, e que outras áreas possam se interagir e colocar os seus requisitos, colocar as suas necessidades. Eu tive que ir no mercado buscar um software. Então, quanto que custa esse software? Esse software, você tem que olhar se ele tem um custo você paga uma vez só, ou ele tem licenciamento anual. O que eu comprei no caso, tem custo, e inclusive em dólar. Tive que me preocupar, inclusive, com os impostos. Além de ter que trazer o software para o Brasil, né? Assim, como a empresa não está localizada aqui, tive que encontrar uma empresa no Brasil que faça a importação, pagar os impostos, e ela, todo ano, eu tenho que fazer a renovação dela. Então, tenho que me preocupar não só com isso, mas que tem custos no decorrer dos próximos anos. Então, são custos adicionais. Né? Então, para eles entenderem assim, toda vez que a gente está falando de fazer o retorno de investimento, é interessante que quando eles estão orçando o projeto, né, eles levem em consideração tudo isso. Que nem, por exemplo, eu acho que uma das coisas que todo mundo esquece é o equipamento, né? Aqui é comum todo mundo pensar, eu vou fazer do meu computador, então ele não tem custo. Eu não preciso de internet porque eu estou usando da minha casa. E aí, na verdade, um dos grandes problemas, e onde tem um mercado muito bem explorado na área de TI, por exemplo, é o pessoal que está desenvolvendo protótipos e projetos acadêmicos e que as grandes corporações, as big techs, vêm atrás para comprar. Né? Então, o Google chega, olha e fala, nossa, muito barato, porque ele simplesmente impõe só o custo do período de desenvolvimento da mão de obra. Né? Então, é comum isso nas big techs. Elas vêm e falam, olha, vamos comprar o software que está aqui nascendo, embrionário, porque o pessoal não põe nem os custos do equipamento. Né? Não tem equipamento, não tem rede, não tem infra.
não tem a taxa de administração, então eles não deixam uma reserva administrativa, problemas para tolerância quando tem falha, atraso de cronograma, não tem nada disso, tá tudo ali por isso que eu vim com a pergunta, porque eu sei que a maioria deles, quando a gente fala de valores, eles vêm só com o mínimo do que é a mão de obra do período. E é comum hoje, a FAN já tem acesso à internet. Está funcionando. Vou fazer um projeto novo e vou disponibilizar uma série de vídeos pela internet. Não, já vou aproveitar a internet que tem hoje. Não preciso me preocupar com esse custo. A banda, a disponibilidade, a velocidade que ela tem hoje vai comportar. É um projeto novo que eu vou colocar uma série de vídeos para os alunos consumirem esses vídeos. Qual a quantidade de alunos que vão consumir esses vídeos? Quanto que vai consumir? Qual o tamanho desses vídeos? E o quanto que isso vai consumir da atual velocidade de internet que a FAN já existe hoje? Levar em consideração que, de repente, a capacidade dela está no limite, que talvez tenha que adquirir mais internet, uma velocidade maior, mais capacidade ou mais link. Então, as pessoas às vezes falam assim, eu já tenho, não preciso me preocupar. A gente tem que levar em consideração também, às vezes, até um upgrade, não só de link, de computador. Você, será que aquele software que eu estou desenvolvendo, aquele servidor que eu já tenho hoje, ele vai comportar, tem que colocar mais memória, mais processador, mais espaço de disco. Mesmo às vezes você já tendo, você tem que levar em consideração a evolução dele, né, o crescimento. E a demanda que isso vai gerar, né? Porque muitas vezes se aumenta a demanda, você pode criar um gargalo que na infra atual não tinha. Então você tem que trocar todo o equipamento, mudar a rede, mudar a característica. Então, é comum você hoje, comum fazendo um projeto, quando você tem um crescimento da base de dados, né? Você está fazendo um sistema de proposta. Então, quantas propostas você vai vender por mês? Quantas que você vai vender ao ano? Vamos fazer uma projeção em 5 anos. Quantas linhas você vai ter na base de dados? Quanto que aquela base de dados vai ter isso? E depois disso, daqui de 5 anos, você já tem que pensar em que você tem que ter um banco de dados com um espaço no disco para 5 anos, 6 anos. É porque você um dia vai parar, ele vai esgotar isso. Então você já tem que levar em consideração, às vezes, um projeto, se não se faz pensando em 1, 2 anos, tem projeto que você faça a longo. É comum você falar projetos a curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? Projetos de 1, 5, 10 anos. Verdade. Inclusive porque a gente tem que ajustar aí a questão do ciclo de vida do próprio software, né? Então, se nós estamos fazendo um aplicativo, estamos fazendo um software, como que ele vai ter o período aí que ele vai estar efetivo, e a base de dados ela ainda é muito mais perene, né? Ela dura muito mais do que o próprio software que está capturando muitas vezes essas informações. Professor, olha, muito legal a sua apresentação, bate-papo, trazer essa preocupação e essa atenção para os alunos. Eu acho fantástico, porque a maioria precisa, né, ajustar, inclusive para acertar o orçamento, prazo, tempos de desenvolvimento. Então, é um gargalo para quem está começando na área de TI. Eu falo que calibrar a mão no começo é muito difícil, né? Então, o pessoal erra prazo, erra orçamento, e às vezes fica desenvolvendo praticamente um preço irrisório. Então, é interessante eles terem uma noção de como o empresário enxerga, o que a gente precisa calcular, o que a gente precisa pensar, e aí como que ele pensa e apresenta isso. Achei muito legal a sua palestra. Eu agradeço bastante aí, viu? Eu que agradeço. E com certeza o pessoal à noite agora vai estar acompanhando, vendo, então assistindo a apresentação. E aí depois qualquer coisa eles podem estar entrando em contato com a gente encaminha as dúvidas e outras coisas mais. Tá bom? Perfeito, estou à disposição. Tá Já estamos dentro do grupo, podem contar comigo. Legal. Agradeço. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Até mais. Até logo. Pessoal, foi muito interessante, né? Então, verifiquem sempre. A gente já falou ontem a questão de como gerenciar o projeto, e hoje nós estamos falando de como convencer o empresário, como fazer a questão de custos. Então, isso está muito próximo do outro, que é um dos problemas que a gente tem na área de TI. À noite nós temos continuidade no congresso, então não esqueça de entrar lá, acompanhar a nossa programação.
tá ok? Até já, à noite nós estamos de volta, até mais.